Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês, uma boa tarde, um bom dia, conforme vocês estiverem nos escutando. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos então com a espiritualidade superior, com a espiritualidade amiga, estaremos fazendo o Evangelho no Lar. A gente agradece muito os comentários, as participações de vocês através do YouTube. É muito bom ler e aprender com vocês. Tenho certeza que cada um de nós aprende um pouquinho ali com os comentários deixados. É muito importante isso, essa harmonia que há entre nós aqui, né, entre o grupo. Quando eu falo nós, é claro que eu estou me referindo eu, Júnior, e a vocês todos que nos escutam, que deixam ali sempre os comentários. Então, a gente gostaria muito de agradecer e a gente já pede desculpa por não poder ler todos, ler aqui o nome de vocês quando a gente faz o Evangelho. Claro que a gente lê todos os comentários, mas a gente não consegue comentar todos eles, porque realmente o número está crescendo cada vez mais de pessoas, então fica cada vez mais difícil também da gente estar podendo ler aqui ao vivo para vocês. Tá bom? Então a gente sempre pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que ela possa ser fluída no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pela espiritualidade superior. Até inclusive a Thaisa, é Thaisa o nome dela? Thaisa, ela comenta ali, Thaisa Cassimiro. Ela pergunta se tem que colocar uma garrafa para cada um, né, da família, para ser fluidificadas as águas. É o que a gente faz aqui em casa, sim. A gente coloca, nós somos em 4, né, eu, Júnior e nossos 2 filhos, e a gente coloca sempre uma garrafa para cada um. Inclusive, a gente coloca, mentira, né, Júnior, é 5, eu me esqueci do nosso cachorro. A gente coloca também pro nosso cachorro. A gente pede um tratamento especial, que ele fez cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia. E, inclusive, essa água ajudou muito ele. Muito mesmo. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu era muito Santo Tomé, né? Tudo eu tenho que ver pra crer. E não acreditava muito logo no início. Isso há anos atrás, né? E a gente fez a experiência, isso é uma coisa que a gente já conversou, né? Em outros evangelhos antigos, mas eu fiz uma experiência com uma planta. Foi um grupo todo que fez, na verdade, não foi a gente, né, que sozinhos, a gente fez com um grupo do Centro Espírita e que a gente colocava uma plantinha, a gente colocou a semente e nessa mesma semente, a gente colocou 3 potinhos diferentes, né, cada potinho tinha uma semente e a gente então deu passe, deu água fluida e deu água normal para ver a diferença do que acontecia e realmente foi surpreendente o final dessa história. Mas isso a gente já conversou em outros evangelhos, né? Senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas façam, se vocês têm essa dúvida, sempre tirem a dúvida. Façam por vocês mesmos, para vocês verem a diferença que dá. É uma coisa absurda. Da água, eu falei, sempre eu esqueço muita coisa para falar, mas o evangelho ele é feito sempre uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante então é essa união com o plano espiritual. E vocês sabem que a gente nunca está sozinho, a espiritualidade está sempre junto da gente. Então todos vão ouvir e vão aproveitar aquilo que for lido, aquilo que for comentado, não só vocês, como os espíritos que estão com vocês também. Bom, gente, então agora vamos acalmar nossos corações, vamos esquecer dos problemas, vamos ficar calmos
esquecer de coronavírus, esquecer qualquer coisa que possa agora estar mexendo com vocês ou possa estar nos perturbando, como disse o Júnior. Esqueçam qualquer coisa e vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos pedir então que elas nos envolvam em luz e fluidos e que seja um evangelho de amor e de harmonia. Vamos à nossa oração. Oração para a renovação. Senhor, neste dia que se encerra, peço-te a paz para o meu espírito, que minha matéria repouse, renovando-se para um novo dia, que meu espírito receba os esclarecimentos necessários para o meu entendimento sobre tudo o que posso, que eu consiga compreender para que no novo amanhecer eu esteja mais confiante em mim, pois se sou tua imagem, Pai, tudo superarei e a ti sempre sentirei e agradecerei. Que eu passe a confiar mais em mim, como tu confias, Pai. Pois se o Senhor me entregou a sabedoria, que eu saiba realmente empregá-la em todas as direções e em mim mesmo, para cada vez mais poder auxiliar, compreender e ajudar. Seguirei contigo, renovando-me a cada anoitecer e a cada amanhecer. Obrigado, Senhor, por ser quem sou, por mais esta oportunidade de te sentir em meu interior, pois no silêncio desse instante sinto-te a me renovar, a me fortalecer. Obrigada, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Leio essa edição porque ela é mais moderna, ela é mais fácil o entendimento, mas vocês podem me acompanhar, quem tem aí, o Evangelho aquele, o antigo, não tem problema. A gente está no capítulo 14, item 8. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos espíritos.
Existem, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil como a própria matéria e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente, já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual ao dizer: Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos irmãos de Jesus estivesse também sua mãe. Ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Olá a todos. A literatura espírita, ela tem vários relatos, do plano espiritual, do ponto de vista do plano espiritual, sobre as encarnações. Nós até gostaríamos, que as famílias se repetissem, mas elas não se repetem, Mas vão estar próximos, vão estar ali, vão ter uma ligação ou não, vão estar no mesmo ambiente, na mesma cidade. Mas quando o laço é muito forte, geralmente a família vem junta durante algumas encarnações, até para fortalecer mais esse laço. Tem um livro que não é espírita, fora da nossa área, mas ele fala sobre reencarnação e ele aborda muito bem, até porque é uma família católica e que procurou, dentro do pessoal de reencarnação lá, a abordagem sobre esse assunto para poder escrever o livro. O nome do livro é A Volta, a incrível e real história da reencarnação de James Huston Jr. É interessante, quem tiver vontade de ler, dá uma lida. Ele aborda o aspecto da reencarnação, realmente, como ela acontece no ponto de vista do relato de uma família católica contando sobre o seu filho, o que ele apresentava para eles, ou representava para eles. É bem interessante. Já nós, espíritas, sabemos da responsabilidade da nossa família carne. Os pais são responsáveis por gerar um corpo de carne e também são responsáveis pela parte intelectual e moral. É claro que os pais geram um corpo de carne, para o espírito poder adotar aquele corpo. Na verdade, os pais não geram espírito, o espírito é milenário, nosso espírito já está há
há muitas encarnações, há muito tempo nesse planeta, indo e vindo, se moldando, se aperfeiçoando. Alguns estão começando agora aqui nesse planeta, outros já estão há um bom tempo aqui e vão permanecer, porque quando passar para a regeneração, aqueles que não são compatíveis com o modelo de regeneração, que é mais bondade, vão ser destinados a planetas de provas e expiações, vão sair do nosso métier aqui, né? Nosso meio. Mas a parte de responsabilidade dos pais físicos, tá? Intelectual e moral, intelectual tu sabe, né? Tu vai dar todo o incentivo para o estudo do teu filho, vai ensinar ele, vai educar, mas a parte moral aborda justamente aquele aspecto de ele saber se relacionar com as outras pessoas, mas principalmente em casa. É muito comum nós vermos irmãos brigando entre si. É comum haver aquele afastamento, aquele distanciamento, aquela parte que não somos compatíveis, né? Ou a antipatia dentro da própria casa. Às vezes entre pais e mães e filhos há um revertério naquele quesito de harmonia. Se por um acaso houver esse sentimento de antipatia dentro da própria família, vocês já sabem que, olha, realmente aqui os laços são família carnal, né? Eu estou nessa família, quer dizer, fui colocado nessa família. Aqui por algum motivo, parte da minha evolução, parte do meu processo. Vou deixá-los porque não simpatizo com eles? Não. O fato de você estar dentro desta família é tão importante, mas tão importante, que é considerado uma prova. Aí nós temos duas coisas para vocês observarem. Uma, você pode, se você não tem essa boa sintonia na família dos teus irmãos, com teus pais, com os filhos, já entende, sendo espírita, que ali é uma família corporal. Eu fui colocado na família, beleza. Então você já sabe que está numa família corporal, mas também já sabe que é uma prova. A gente nunca sabe as provas que aparecem em nossas vidas, né? A gente nunca sabe quando está diante de uma prova. Geralmente a gente reclama muito, reclama e nem sabe por que estamos reclamando. Nem sabe se aquilo é um reajuste, se é uma prova. Então fica difícil. Agora você já sabe. É uma prova. Você tem que saber lidar. Eu não vou morrer de amor. Espera aí, mas você não é um estranho assim nessa família. Você é filho. Você é irmão. Entende? Então já não é um outro sentido. Já tem que ter essa barreira, começar a destruir essa barreira. Assim como nós falamos para as pessoas, né? Quando a gente não simpatiza com... Tem gente que a gente nem sabe por que não simpatiza com a pessoa na rua. Ali você já sabe, né? Olha, é coisa de outra vida. Dentro da sua casa também pode acontecer isso. E como na rua você tem que... Não preciso amar aquela pessoa, mas eu posso devagarinho, grão em grão, fortalecendo esses laços. E quem sabe daí, né? Quiçá transformar isso numa amizade, num novo laço familiar. Entende? Que nem o filme do Divaldo, né? O filme do Divaldo tá aí. Nós vimos no YouTube. Nós vimos no cinema, né? Mas eu vi também que tinha no YouTube ali. E ele aborda justamente a parte do entendimento entre... Tu queria falar alguma coisa? Entendimento entre o meu obsessor e Divaldo, que era uma inimizade de séculos e que com o decorrer do tempo, pelas conversas, por lidar, por entendimento, vão amenizando e até se transforma a partir do momento que Divaldo adota a mãe do obsessor. Até o obsessor fala, né, que olha, não posso dizer que eu vou te amar, mas eu já tenho outro sentimento por ti. Né, eu já te considero, entende? Então é isso que a gente faz com as pessoas que a gente não suporta. A gente vai de grão em grão
criando um vínculo. Eu não vou piorar as coisas. Se eu piorar as coisas, eu estou tomando a ação de complicar. Olha, aí eu estou ocasionando um dano. Eu não vou piorar. Eu vou amenizar aos poucos. Amenizar. Não vou complicar, amenizar. E dentro da casa, dentro da família, tem que imperar o termo família. Pais e filhos, irmãos e netos, estamos ligados, consanguíneos, estamos ali. É a família atual que tu tá. Ah, essa é minha família. A tua família até pode ser outra, né? Olha o exemplo que Jesus falou ali, né? Quando veio a família dele carnal, com ódio dele, né? Com aquele negócio de, você é louco. Ele apontou para os apóstolos e disse, aqui estão os meus irmãos. Por simpatia, por sintonia de pensamentos. Vocês vão encontrar muitas pessoas aí na rua que vocês vão ter simplesmente uma amizade fácil por aquela pessoa. Pode ali estar um familiar teu encarnado em outro lugar e você está em contato com ele. Não precisa morrer de amor, não quer dizer que não vai brigar também com essa pessoa, não pode acontecer desavenças, né? Mas a simpatia é tão grande que é que nem numa família às vezes. É comum acontecer divergência dentro de uma família. Principalmente nas quarentenas, né? A divergência aumenta. Mas aí vem a atuação de vocês. Todo espírita, não pelo aspecto de Deus, de religiosidade, mas pelo aspecto de conhecimento, sabe que se fizer algo contra alguém, vai responder por isso. E é pior quando a gente faz algo contra um pai, uma mãe ou contra um filho. Existe uma ligação aí mais forte. Você pode ter sido colocado numa família, mas você agora está numa família. Existe a minha família espiritual que está me cuidando? Tem. Você já vem de gerações, de várias encarnações. Então pode ter ali, o tempo todo, de repente você é tirado de uma família, tirado do teu grupinho, né? Agora tu vai numa outra. Por quê? Por algum motivo tem. Agora por aprendizagem. Olha, para esse momento espiritual Deus, você precisa trabalhar esse aspecto. Nós vamos te colocar naquela família lá. Muitas vezes é de comum acordo. Aí você vai para uma família nova. Pode haver, às vezes, por reajuste, né? Há muitos conflitos. Coloquem juntos, porque aí o laço corporal que se forma, ele tem um valor imenso. Se Jesus aborda amar os seus inimigos, porque ele sabe que nós vamos encontrar de vez em quando desafetos para tudo que é lado, amar eles, quer dizer, trabalhar em cima do benefício, ele fixa como sendo de extrema importância. Tanto é que tem um capítulo inteiro sobre isso, honrar teu pai e tua mãe, a tua família. Teus irmãos ali são tua família. Você vai trabalhar esse aspecto. Vai criar, construir nova sintonia, nova amizade, né, nova união de pensamentos. Então a nossa família espiritual, ela é formada por espíritos simpáticos entre si, unidos por relações, de várias encarnações anteriores. Tá? Isso vocês têm que entender. E tem aquela parte da família que gera, né, antipatia, aversão, que às vezes é colocado ali, é uma prova. Estamos diante de uma prova. Mas a coisa aqui não funciona. Estou numa prova, o que eu tenho que fazer? Gente, numa prova, se você estivesse numa sala de aula, você tem várias notas, né? Começa dando o máximo. Foi um 5 agora. Então estuda mais, porque você vai repetir a prova. E ela vai vir diferente. E você vai tentar um 6. E vai repetir a prova. Cada repetir que eu estou falando é nova encarnação. Vamos lá, vai para um 7. Agora vai melhorando. Até que você entende que tem que estudar para tirar 10 daquela prova. Até que você entende que para passar na prova tem que ser com 10. Não tem mais ou menos. Tá? E é bem simples. É desenvolver a comunicação. Uma coisa que está difícil, né? A gente chegou a um ponto aí que agora a gente observa, né? Quanto a gente foi egoísta, quanto a gente quis esquecer os que estão à volta, ao nosso redor.
É bom esse contato familiar para a gente poder prestar atenção na família. Ver que todos temos defeitos, mas todos temos enormes vantagens. E podemos trabalhar o aspecto bom, comunicativo, ver o lado bom das coisas. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça no coração de todos, que fiquem todos bem. E a Janete aqui vai dar uma notícia para vocês aqui agora. Uma notícia tão esperada aí. É sobre a nossa live, até ia comentar no início, desculpa, eu acabei esquecendo. Então, pessoal, a nossa live, que a gente tinha comentado antes, vai sair. A gente espera vocês, então, sábado, dia 23 de maio, às 20 horas. Sábado, neste mês ainda, dia 23. 23 de maio, isso. É uma coisa assim Nós informal, vamos falar sobre o Evangelho. É sobre o Evangelho, vocês podem estar colocando ali as perguntas, né? Na hora a gente está respondendo. Tá? Vamos tentar responder, né? Depende da velocidade, né? Das perguntas que vierem, né? Mas a gente espera todos vocês, então, sábado, dia 23 Então, sábado, maio. Dia 23, às 20 horas, vai estar o Eri junto, tá? O Eri é o diretor do Luz Espírita, né? Nosso diretor. E ele é o que canta as músicas, passe musical que vocês escutam, e outras músicas mais que vocês escutam no final do Evangelho. Vai estar junto, vocês vão conhecer então a equipe Luz Espírita, então, agora no sábado, dia 23, às 20 horas. Mas assim, ó, teve um comentário ali que me caiu os butiá do bolso aqui, que nem a gente diz no Sul, né? O Zenildo, perguntou por que tinha 11 apóstolos na tela de fundo da gente. Aí tu sabe que eu não tinha contado, eu fui contar lá 11 apóstolos. Já liguei pro Eri, que é Rio Grande do Sul para São Paulo. Eri, tem 11 apóstolos ali, tu não viu que tinha 11 apóstolos? Aí o Eri me trouxe a explicação. Ele fez a montagem nesse quadro aqui, né? O nome do quadro é A Noite Antes de Ser Traído. Ele não lembra qual é o autor, o artista, né? Também não encontrei para poder colocar aqui. Mas esse é o nome do quadro. Esse quadro é maior. E na versão ampliada do quadro, ao fundo vai ter a imagem de Judas saindo, a silhueta do Judas saindo.
no momento que ele saiu para fazer a traição, por isso deu o nome do quadro. Por isso que o que está faltando aqui seria, no caso, Judas, né, que estaria saindo, mas só na versão do quadro anterior isso é possível. Ok, Zenildo? Interessante a sua pergunta, né? Vai dar uma rasteira na gente aqui. Então um abraço aí para Marielsa Santos, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Macau. Um oi, né? Ela queria um oi. E nós temos aquelas irmãs lá da Alemanha, lá que está aumentando. Da Silvia Fitness, da Marta e a Rosalva, né? Agora são 3 irmãs que já estão falando. Um abraço para a Sandra Menini. Ela estava dizendo que não recebe notificação do YouTube. Tem que clicar no sininho, se eu não me engano é isso, né? Clica num sininho, não sei se tu fez isso ou não, é só se inscrever no canal e clicar no sininho para poder receber as notificações, tá? Provavelmente vai aparecer da nossa live, né? Vai ser num sábado às 8 horas da noite, às 20 horas, vai aparecer lá, mas tem que clicar no sininho, pelo que eu sei, né? Então, Maria Helena Bueno, de Blumenau, Santa Catarina, a Iraci Faustina, nós lembramos sim de ti, da história do trem que ficava escutando lá no trem Nosso Evangelho, né? Boa sorte, que os bons espíritos te acompanhem, te iluminem nessa etapa que tu vai passar, vai dar tudo certo, fica com Deus, tá? A Kellen e a Ana, que são da Austrália, são de lugares diferentes, mas lá da Austrália, a Melina Malger, de Rosário, da Argentina. Tem uma pergunta aqui, que a Rosana Coach falou sobre colocar a água no filtro de barro. Olha, depende. Na verdade, cada um ter a sua vasilha de água é o ideal, mas se a família não participa, né, você pode sim pedir benefícios para uma água e colocar ela no fluido, no pote de barro, né, que tá valendo, tá? Se o pessoal às vezes não quer participar, mas se você quer lá, vamos tomar uma aguinha fluida todo mundo para se sentir melhor, bem-estar, mas não é a mesma coisa. É preciso que tu entenda, queira ser curado, é preciso que você queira estar envolvido em alguma coisa, porque é que nem na vida, se você não tem interesse, nada acontece, você não anda, se você não fizer acontecer, não acontece, entendeu? Então você até pode pedir, colocar uma água fluidificada para deixar um bem-estar, mas para quem não quer acreditar, ele vai contra sempre. E já vai mentalmente ou magneticamente modificar a estrutura dessa água, que nada é forçado para nós. Nós estamos aqui em provas e expiações e estamos sendo observados pelos nossos atos. Tá? E um abraço para a Frieda Eriane, para a Andréia Santos, a Tânia Andrade e a Regina Vicentini, um forte abraço para vocês. A mãe Eudes Vieira e a Ilane Vieira, lá de Santo André. Olha, a Maria da Graça Munhoz, um abraço, né, para ela forte. A Terezinha Oliveira. O salve para o Eugênio Lico, né, nossos amigos de antes, sempre. Beijo para a Maria do Carmo. Olha, Eliette Franca. Então, através do Luz Espíritas, a gente está enviando um buquê de flores para Virgínia Xavier de Franca, como você gostaria. Forte abraço. E um abraço para o Raimundo, né? Adolfo Raimundo e seu filho Vitor Hugo, de 8 anos. E aí, Vitor Hugo, beleza? Pessoal, então preparem-se, né? Vamos nos ver então no dia 23 às 20 horas, né? Vamos ver como é que vai ser nossa primeira live falando sobre o Evangelho no Lar, assim, dessa forma. Conto com a presença de todos, né? Conto com a participação de vocês, me enviando perguntas, falando, vamos tentar, a gente não sabe como é que isso funciona, a gente vai ver na hora, vai ser um momento de encontro nosso, como a Janete falou, vai ser informal, mas vai ser sobre o Evangelho no Lar, né? Onde vocês podem perguntar algumas coisas, a gente pode falar sobre algumas coisas, ok? Desejo a todos, então, uma excelente noite, fiquem com Deus, e nos preparando, então, para o dia 23, sábado, às 20 horas. Ótima semana a todos e até quinta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Quinta-feira, nosso Evangelho no Lar normal, na semana que vem ainda. Um abraço, pessoal. Ora
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br